Fala galera, aqui é o Rio e seja bem-vindo de volta ao Matemática 101 e hoje a gente vai começar aqui uma série de vídeos falando sobre princípios da matemática. Princípios é uma coisa que às vezes as pessoas não gostam de ouvir, porque as pessoas não gostam de regras e princípios e tal. Só que é muito importante. Se você vai aprender matemática e você quer aprender simplesmente aleatoriamente, assim, só decorando coisa, cara, não funciona. Deixa a janela aqui. Você precisa de princípios. O que é um princípio? São as bases, as coisas que fundamentam a matemática. Então eu vou passar algumas coisas básicas que vão fundamentar o seu conhecimento de matemática. Isso vai te ajudar a aprender algumas partes da matemática que você antes não conseguia enxergar o sentido disso. Você vai começar a entender esses princípios. E eu vou começar falando sobre evidência, fator comum e distributiva. Da onde que sai essa ideia? Por que isso existe? Como é que funciona? Onde é que eles vivem? O que eles comem? A gente vai descobrir isso hoje nesse vídeo. Então lembrando, vai ser uma série de vídeos que eu pretendo fazer aqui no canal para vocês. Vídeos gratuitos baseados em dúvidas que os alunos lá do curso têm. Eu vou acabar respondendo aqui para vocês do público geral. Fechou? Bom, se você tiver interesse também de estudar comigo, você pode assinar o Matemática 101. Assinar não, né? Comprar o Matemática 101, porque ele é vitalício. Você não assina, não paga mensalmente. Você paga uma vez, você tem para sempre aí o conteúdo comigo. E lembrando que ele é focado também para o Enem, tá bom? Então, ele é mais para o Enem. Eu vou te ensinar tudo que você precisa para você conseguir tirar uma boa nota nessa prova e aprender a matéria. Vamos lá, então, falando sobre fator comum. E antes de começar a aula, né, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar um like e comentário para você ajudar o crescimento desse canal aqui, que é meu canal secundário. O YouTube ainda não gosta dele, então eu preciso da ajuda de vocês para conseguir fazer ele crescer aqui. Fechou? Olha só, vamos falar sobre algumas coisas da matemática. Primeira coisa, matemática não é mágica. Matemática não é mágica. Parece, mas não é, tá bom? São coisas diferentes. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes você tá aprendendo matemática, quando você tá começando, geralmente as pessoas querem teimar na ideia que elas têm sobre alguma conta, algum número. E aí elas fazem de tudo para dar certo. Sabe, o jeitinho brasileiro mesmo de fazer dar certo a matemática. Então você vê, por exemplo, ó, tô pegando como exemplo aqui uma conta que o aluno tava com dúvida esses dias, que era isso aqui. Falei para eles fatorarem esse número. Aí, mano, o moleque, ele fez uns malabarismos que ele fez acontecer, tá ligado? O resultado final, que era o quê? Que era 1 mais x a quarta sobre 1 mais x a segunda. Certo? Acho que é isso. Então ele fez uma mágica aqui, que ele fez o seguinte, cara. Ele falou assim, x a terceira vezes x a terceira mais x a quarta. Aí ele começou a inventar uns bagulhos assim louco demais. E que, cara, não é assim que funciona. Tipo, ele cancelava aqui e no final das contas dava alguma coisa parecida. Ele falava, cara, tô quase lá, me ajuda. Mas não é. Eu falei o quê? Você tem que entender os princípios antes. Se você não entende os princípios, a base de colocar em evidência, fazer o fator comum, cara, não tem como você fazer essa questão. Você não sabe o que você tá fazendo. Tipo assim, é como se você fizesse uma conta. 2 mais x igual a 6, beleza? Se você colocar aqui x igual a 4 e você somar 2 mais 4, você tem a prova de que 2 mais 4 é igual a 6. Isso funciona. É uma lei, é uma regra que está aqui. 2 mais 4 sempre vai dar 6. Agora, imagina que o cara vai lá e coloca aqui 5. E aí, sei lá, de alguma forma ele fala, 2 mais 5, isso daqui dá 7. Certo? Só que ele fala que isso aqui está certo. Cara, isso aqui não pode estar certo. Por quê? Se você substituir o 5 aqui, não vai dar 6, vai dar 7. Isso prova que está errado. Então a matemática é muito simples, a matemática. Por quê? Só tem um jeito de dar certo. Se você tentar provar que a sua conta está certa ou está errada, você vai ter a resposta sobre isso. Não tem como você errar matemática, basicamente. Por isso que se chama uma ciência exata. Ou você acerta ou você erra. Não tem meio termo, não tem quase lá. Só tem ou você está certo ou você está errado. Beleza? Então, ó, vamos falar sobre os números. Todo número, tirando os números primos, né, eles são compostos por outros números, que são números primos geralmente. Não sei se você já ouviu falar disso. Mas quando a gente fala, por exemplo, 4,
a gente está falando que o 4 é a mesma coisa, a gente pode substituir por 2 vezes 2. Tá? Quando você tem uma conta, você não pode falar que 4 é 5. Isso aqui é diferente uma coisa da outra. São completamente diferentes. Mas você pode falar, por exemplo, que 4 é o quê? 5 menos 1. Isso você pode fazer. Você pode converter dessa forma. Assim como você pode converter em 2 vezes 2. Na matemática, geralmente o padrão, o mais básico, o preferencial é você substituir por multiplicações, tá bom? Para você entender os números melhor. Então, por que eu estou falando que 4 é 2 vezes 2? Porque é importante você pegar um número e você saber quais são as outras formas de você escrever esse número. Por exemplo, se eu estiver pensando aqui no número 2, vamos pensar no número 2 aqui. Como que você reescreveria esses números utilizando 2 como base? Vamos pensar. Então, 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2, certo? 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3. E 10 é a mesma coisa que 2 vezes 5. Concorda? Fechou? Ok. Vamos lá. Vamos pensar agora em 9, 15 e 21. Vamos pensar agora na base 3. Certo? Que é 3 vezes 3. Aqui é 5 vezes 3. E aqui é 7 vezes 3. Tá bom? Então a gente consegue reescrever esse número em outra base. A gente consegue descobrir que ele, né, é uma multiplicação utilizando o número que a gente quer. Fechou? Beleza. Esse é o primeiro passo aqui que você tem que estudar. Você tem que conseguir enxergar os números utilizando a base que você quiser. Tá bom? Próximo ponto que a gente tem que aprender é o seguinte. Vamos aprender a distribuir os números. Então, a gente aprendeu também na matemática que quando a gente tem um parênteses, a gente quer resolver o número de dentro do parênteses. Certo? Faz comigo essa conta aqui. Então você quer resolver primeiro isso daqui, vai dar 3, e aí depois a gente multiplica pelo de fora. O resultado vai dar 6. Porém, existem momentos na matemática que você vai descobrir que você não consegue resolver o cara de dentro antes. Você tem que fazer algum jeito de resolver essa conta eliminando o parênteses. Como que você pode fazer isso? Você pode distribuir a multiplicação. Então você teria aqui 2 vezes 1 mais 2 vezes 2, certo? Que daria 2 mais 4, que também dá 6, olha só. Então você chega no mesmo resultado de uma forma ou de outra. Se você faz as duas contas, se você tem uma teoria de que existe um jeito que você inventou que vai dar certo, tem que chegar no mesmo resultado. Não só para essa conta, mas para qualquer conta, ok? Para qualquer número que você colocar aqui, tem que dar certo. Isso é matemática. Então, beleza. Olha só, qual que é a situação onde você não consegue resolver essa conta? Uma situação assim. E agora? X mais 1 vale quanto? Não sei quanto vale x, mas eu posso dizer que isso daqui é a mesma coisa que 2x mais 2. Por quê? Porque eu distribuí a multiplicação para dentro do meu parênteses. Fechou? Então isso aqui é uma habilidade básica que você tem que criar aqui. Você tem que saber distribuir números, você tem que saber distribuir números com variáveis, você tem que saber distribuir variáveis com variáveis. Então, se eu tiver isso aqui, quanto que dá essa resposta? Para o vídeo, responde aí. Não precisa nem escrever no papel, só de bater o olho, são 2 valores, né? Não é tão difícil. Você tem que saber. Quanto que vai dar? Vai dar x ao quadrado, que é x vezes x, mais bx ou xb, né? Tanto faz. Fechou? Então, beleza. Isso daqui é distributiva. Agora a gente vai para o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Fator comum. Então, o que é o fator comum? É quando você tem o resultado de uma distributiva e você quer transformar ela para uma conta com parênteses. É como se você fizesse o processo contrário. Então, 2 mais 4. Vamos pensar o seguinte. Para eu fazer, né, o fator comum, colocar em evidência, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar um elemento em comum entre esses dois números. Qual que é o elemento comum? A gente já treinou isso hoje. É o 2, não é? Por quê? Isso aqui é o quê? 2 vezes 1. E aqui é 2 vezes 2. Beleza? Colocando 2 em evidência, o que vai acontecer? Eu vou fazer isso daqui, ó. Eu estou retrocedendo a minha distributiva, que antes aqui era o primeiro passo e aqui era o último passo. Agora eu estou retrocedendo. Eu estou vindo daqui para cá. E agora há pouco a gente fez de cá para lá. Certo? Então eu estou transformando números normais
em um formato, né, com parênteses, distribuindo, beleza? Então, eu quero que você pegue todos esses exercícios que eu estou fazendo aqui com 2 e 4, eu quero que você faça com 3 e 6. Beleza? Eu fiz com 2 e 4, você vai fazer com 3 e 6 para você ver se deu certo. E é assim que vai funcionar. Depois, se quiser fazer, você pode fazer com outros números. Você pode fazer com 4 e 8, você pode fazer com 4 e 6, tá bom? Mas tem que ser 2 números que estejam na tabuada de algum outro número, claro. Beleza? Então 2 mais 4. E agora, se fosse 2 menos 4? Como que a gente faria essa evidência? Então, ainda continuaria sendo 2, só que eu teria que fazer o seguinte. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Concorda? Se eu distribuir isso daqui, eu vou ficar com isso daqui de volta. Ok? Então é 2 vezes 1 menos 2, ou seja, 2 vezes, né, menos 1. Beleza? Mesma coisa. Então você vai treinar esse processo com o número 3 e 6. 3 menos 6. Coloca evidência, fator comum, beleza. Parece bobo no começo, parece sem propósito, porque a gente vai chegar no propósito ainda. A gente vai começar a complicar isso daqui. Agora eu vou querer desenhar para vocês, porque tem gente que tem dificuldade nisso daqui e é super normal, não tem problema. Vamos desenhar o 2 e vamos fazer aqui o 4. Beleza? Percebe que, o que é o 2? Isso aqui está acontecendo uma vez. Uma vez tem 2 maçãs aqui pra gente. E aqui a gente tem quantas vezes? Aqui a gente tem 2 vezes a maçã. Então aqui a gente tem uma vez e aqui a gente tem 2 vezes. Vamos colocar agora em evidência as 2 maçãs. Fechou? E vamos multiplicar pelo que sobrou. 1 mais 2. Olha só o que aconteceu. Então aqui, 2 vezes 1 vai dar 2, mais 2 vezes 2, né? 2 maçãs vai dar 4 maçãs. Entende? Então a gente agora ilustrou o que a gente estava fazendo para que fique mais claro para vocês. Fechou? Próximo passo. Agora vamos complicar um pouco mais. Vamos colocar agora x. E agora, o que acontece? Acontece o seguinte, o que tem em comum aqui? Ainda tem o 2 em comum, certo? Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes x, e aqui é a mesma coisa que 2 vezes 2. Então, a minha evidência vai ser 2x mais 2. Se eu fizer essa multiplicação, tem que dar o valor inicial. Fechou? Próximo passo, vamos complicar cada vez mais. 2x mais 4x. E agora, o que tem evidência? 2x. Aqui vai ser 1 e aqui vai ser 2. Beleza? Se eu multiplicar isso daqui, vai dar o resultado anterior. Isso tem que se tornar uma coisa natural. Por isso que é bom você praticar. Praticar com 3, com 4, com 6, com qualquer outro número aqui. Ok? Agora, o que a gente pode fazer aqui em cima disso? A gente pode fazer o seguinte. E se eu colocar aqui ao quadrado? O que acontece? Acontece o seguinte. Isso daqui, qual que é o fator comum ainda? 2x. Isso aqui está acontecendo uma vez, certo? Sempre vai multiplicar por 1, a mesma coisa. E aqui vai ser o quê? 2x vezes quanto? Vezes 2x. Olha só. Não é? Se eu multiplicar aqui, vai dar quanto? Vai dar 4x ao quadrado. Então, é 2x vezes 1 mais 2x. Se eu multiplicar isso daqui, vai dar aquilo lá. Ok? Vamos fazer uma próxima versão. 2x ao quadrado. E agora? Agora é 2x ao quadrado. Vai dar 1 mais 2. Você tem que treinar isso daqui. Lembrando, faz com 3. Para você testar num caso fora da sua zona de conforto. Porque uma coisa é você olhar o que eu já fiz e refazer, copiar, repetir o que eu estou fazendo. Outra coisa é você pegar um número que você não sabe qual que é a resposta de verdade. Aí você tem que treinar. Beleza? Próximo caso, x ao quadrado mais x elevado à quarta. E agora? A gente está entrando num outro universo aqui. Agora a gente está falando de potência. O que é ao quadrado, se você não sabe, né? É x vezes x. E aqui é o quê?
é x vezes x vezes x vezes x, certo? O que tem em comum? Opa, x ao quadrado em comum. X ao quadrado multiplicou por quanto para chegar em x ao quadrado? Ele mesmo, 1, né? Ele mesmo não, 1. E x ao quadrado para chegar em x à quarta? Multiplicou por quanto? X ao quadrado. Beleza? Que é isso aqui. Então a gente chegou nesse valor. E aí, o que a gente pode fazer mais? A gente pode fazer agora 2x ao quadrado mais 4x à quarta. Tá ficando confuso, Rio. Agora quero ver. Pausa o vídeo e faz sozinho. Vamos ver se você consegue acertar, né? Porque o ideal é você ir tentando fazer, tá bom? Vamos lá. 2x ao quadrado é o fator comum. Multiplicou por 1 para chegar nesse valor, mais multiplicou por quanto para chegar lá no outro? 2x ao quadrado. Ok? Se eu multiplicar esse cara aqui, eu vou chegar aqui. Então você pode fazer isso com qualquer número e você pode testar se você está acertando ou não. Isso que é o importante. Não faz de qualquer jeito sem testar. Você tem que provar se você está certo ou não. Isso aqui é matemática, é ciência. E aí, o que a gente pode fazer agora? Agora a gente pode misturar ainda. 2x ao quadrado y mais 4x y ao quadrado. E agora? Vamos fazer vários exemplos realmente. O que tem em comum aqui? Bom, eu tenho x em comum, eu tenho 2 em comum e eu tenho y em comum nos dois. Aqui o que sobra? Sobra o ao quadrado. Aqui sobra o quê? Vai sobrar o 2, vai sobrar o y, certo? E aqui vai sobrar o x. Então qual que vai ser minha conta final? 2xy vezes quanto? X mais 2y. Olha só. Certo? Se eu fizer essa conta, tem que dar essa daqui. Vou repetir isso para sempre para vocês, porque, né, assim fica bom realmente nisso, tá bom? E aí, vamos fazer agora no final. XA mais XB mais... Vamos colocar um menos aqui. Menos YA mais YB. E agora? O que eu posso fazer? Bom, eu vou colocar em evidência o X aqui no primeiro. Eu não preciso colocar todos. Eu posso colocar só em 2. Então eu vou colocar só o primeiro aqui. X A mais B. Certo? Aqui eu vou fazer o quê? Eu vou colocar menos. E aqui vem a questão. O menos está aqui, ó, atrelado a esse valor só, não a todos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o mais aqui, na verdade. Y, certo? Que é o fator comum dos dois. Aí no primeiro, eu vou colocar o quê? Menos A, ó, porque aí vai ficar negativo. E no segundo, eu vou colocar mais B. Ok? Só que se eu fizer assim, não vai dar o exercício que eu gostaria. Então, eu vou deixar tudo mais. Vamos ignorar esse menos aqui, vamos deixar tudo mais. Por que eu quero deixar tudo mais? Porque, olha só, de novo, eu tenho um fator comum aqui, que é o A mais B. Então, eu posso fazer A mais B vezes X mais Y. Então, esse cara aqui, se eu fizer a distributiva aqui, desse jeito, eu vou ter aquele valor de cima. Então, eu simplifiquei nisso daqui. Certo? Por que isso serve? Para que isso serve? Isso aqui serve em equação. Quando você tiver em problemas complicados, por exemplo, imagina que você tem essa equação aqui, ó. Certo? Você sabe, por exemplo, que... sei lá, não sabe de nada. Você tem essa equação. O que você pode fazer aqui? Cara, você pode, né, fatorar esse cara monstrão aqui em o quê? X mais Y vezes A mais B. E aí você cancela esse com esse. Vai sobrar X mais Y. Não é mais simples do que aquele monstrão que tinha? É mais simples. E aí, por algum motivo, você consegue resolver isso daqui através de exercício, por exemplo. Tá? Então vamos voltar no exercício que o aluno tinha dificuldade para resolver. E vamos ver se o aluno consegue resolver sozinho, depois dessa aula toda. Porque a gente já deu todas as ferramentas para que isso seja resolvido. O que a gente tem em comum nesses caras? Pô, a gente tem o x ao cubo. Vezes o primeiro número é 1, né? X ao cubo vezes 1 dá x ao cubo. E aqui é x à quarta, certo?
3 mais 4 dá 7. Beleza, fechou. E aqui a gente vai ter x ao cubo, 1 mais x. Tá? Acho que aqui era 5, na verdade. Então aqui é x ao quadrado. E a gente vai ter isso como resposta, né? A gente pode cancelar, e a gente vai ficar com 1 mais x à quarta sobre 1 mais x ao quadrado, beleza? Você pode também remover x ao cubo de todos os números. Se você remove x ao cubo daqui, fica 1. Remove x ao cubo daqui, dá x ao quadrado. X ao cubo aqui dá x à quarta. Você pode fazer isso, mas o jeito passo a passo é esse. Fechou? Então é isso, galera. Fator comum, evidência com todas as possibilidades de complexidades possíveis para você aqui. É importante de você ficar craque, de você aprender, de você manjar. Fechou? Treina isso com os valores 3 e 6, fazendo variantes igual que eu fiz e comprova se você consegue acertar ou não. Isso aqui vai te ajudar horrores na hora de entender matemática, na hora de fazer uma equação. Você vai enxergar os números de forma diferente por causa disso. Quando você pegar uma equação lá meio estranha, cara, você vai falar, putz, posso separar aqui, eu posso juntar aqui. E aí a matemática vai acabar virando matemática, né? Você vai saber uns truques aqui, beleza? Então é isso, galera. Um obrigado por quem assistiu. Não se esqueça que você pode ser meu aluno também no Matemática 101. Eu vou te ensinar matemática lá. Tamo junto e até a próxima.